Descobri uma pequena igreja e lá derramei o meu coração diante de Deus. Descobri uma pedra na encosta de uma colina onde ia me sentar e orar, meditando e lendo a Bíblia. Comi muito pouco durante todos aqueles dias. Diversas vezes fui até a caverna de João, onde ele teria visto o grande Apocalipse. Enquanto meditava durante o período de um mês naquele lugar solitário, pensei: gostaria de saber se o Senhor algum dia enviará o 10º anjo. Eu já vira anjos 9 vezes anteriormente. Já vira um anjo que livrara uma mulher do enforcamento no Egito, no Alto Egito. Vi o 9º anjo em Beirute, em meio à guerra. O anjo acordou-me fisicamente às 3 horas da madrugada e me disse para sair imediatamente do país. Sou grato ao Senhor até hoje. Não sei o que teria acontecido comigo se o anjo não tivesse vindo. Os céus contarão isto algum dia. Assim eu imaginava se algum dia eu veria um anjo pela 10ª vez. Havia ocasiões, enquanto eu orava, que eu sentia uma presença tão forte que me levava a perguntar: Senhor, será que um anjo está vindo agora? Mas não era assim. Uma noite cheguei mesmo a sonhar com um anjo, e ele me disse para voar em meu sonho, e eu assim o fiz. Mas foi apenas um sonho. Eu queria ver um anjo real, como eu já vira 9 vezes antes. No dia 20 de junho, às 3h50 da madrugada, aqui em Patmos, de repente o meu quarto ficou iluminado e não havia luzes por perto. Tratava-se de uma casa isolada no final de uma estrada vizinha de um monastério. Quando fiquei totalmente desperto, vi 5 belos anjos. Vi suas faces perfeitas, com aparência humana, porém cheias de luz. Eu vi seus olhos, seus cabelos, suas mãos. Ao meu lado direito estavam 2 anjos, e quando olhei para a esquerda vi 3 outros anjos alados. Eles trajavam belas vestes brancas que iam até o chão. Era algo que eu não posso descrever com palavras humanas. Eu imaginava porque teriam vindo 5 anjos, mas ao mesmo tempo tremia e estremecia. Eu queria chorar e não podia. Pouco antes de ver estes anjos em espírito, vi a mim mesmo num grande ajuntamento de multidões. Eu estava pregando em inglês, havia um intérprete, e à minha esquerda, que possuía cabelos negros e vestia um traje cinza, mas não consigo me lembrar em que língua ele falava. Eu estava profetizando esta mensagem: minha igreja, você prega o amor, ensina o amor, mas você precisa praticar o amor, demonstrar o amor. A necessidade de unidade no meu corpo. Existem muitas divisões entre vocês. Meu espírito não se moverá nem para operar onde não existir união. Existe carnalidade em minha igreja. Eu desejo e quero um povo santo. Eu morri para santificar vocês. Enquanto eu estava profetizando em meu espírito, eu tremia, meus olhos estavam abertos. E eu olhava a grande multidão. E repentinamente, em meio àquela profecia, estes poderosos anjos apareceram. Eu me afastei do púlpito e pensei que fosse cair. Eu agora estava totalmente desperto, mas tudo isto acontecia em meu espírito. Alguma espécie de força impediu-me de cair, e eu fiquei a imaginar o que estava acontecendo. Enquanto eu estava profetizando em espírito, eu tremia, meus olhos estavam abertos, e eu olhava a grande multidão, e repentinamente, em meio àquela profecia, estes poderosos anjos apareceram,
e eu me afastei do púlpito e pensei que fosse cair. Foi então que o primeiro anjo, à minha direita, disse: nós somos os 5 anjos dos 5 continentes. Estamos aqui para entregar a você mensagens dos 5 continentes. No mesmo instante em que eu vi isso, também ouvi a multidão exclamar: oh, eu creio que a multidão também viu os anjos. De algum modo o Senhor me mostrou que nos dias que estão por vir, em muitas partes do mundo, Deus irá revelar-se através dos anjos ministradores. E isso irá acontecer publicamente. Acontecerá em igrejas, milhares de pessoas vendo anjos ao mesmo tempo. Eles estarão ministrando ao corpo nestes últimos dias. Então eu recebi essa mensagem do anjo: o que você vê e ouve, conte às nações. Portanto, não se tratava de alguma coisa que eu devesse guardar para mim mesmo. Aceitem elas ou não, tenho que contar isto às nações. O primeiro anjo disse: tenho uma mensagem para toda a Ásia. O primeiro anjo disse: tenho uma mensagem para toda a Ásia. E quando ele disse isso, num átomo de segundo pude ver a China inteira, a Índia, os países asiáticos, Vietnã. Eu jamais estive nesses países. Vi as Filipinas, Japão, Singapura, Malásia e Indonésia. Então o anjo mostrou-me Papua, Nova Guiné, Iriã, descendo até a Austrália e Nova Zelândia. Eu sou o anjo da Ásia, ele disse. Em sua mão vi uma tremenda trombeta que ele iria tocar por sobre toda a Ásia. Tudo quanto o anjo disse irá acontecer com a trombeta do Senhor sobre toda a Ásia. Milhões ouvirão a poderosa voz do Senhor. Então o anjo disse: haverá desastres, fome, muitos irão morrer de fome, ventos poderosos serão liberados como nunca aconteceu antes. Uma grande parte será sacudida e destruída. Ocorrerão terremotos por toda a Ásia e o mar cobrirá a terra. Tenho ouvido notícias acerca de aldeias que foram totalmente varridas e mergulhadas no mar em Papua, Nova Guiné, milhares de vidas em perigo. E isto aconteceu há poucas semanas. E o anjo me disse que iria acontecer em toda a Ásia. A terra cairá dentro do mar. Ouvi o anjo dizer: parte da Austrália será abalada. A Austrália será dividida e uma grande parte dela mergulhará no oceano. Isto era assustador, eu imaginava se estaria ouvindo corretamente, mas o anjo disse: milhões morrerão na China e na Índia. Nação se levantará contra nação, irmão contra irmão. Os asiáticos guerrearão uns contra os outros. Deverão ser usados armas nucleares, matando milhões de pessoas. Por 2 vezes ouvi a palavra catastrófico, catastrófico. A seguir o anjo disse: crises financeiras acontecerão na Ásia. Elas abalarão o mundo. Eu tremia enquanto o anjo estava falando. Então ele olhou para mim, sorriu e disse: vai haver o maior avivamento espiritual. Prisões serão quebradas, barreiras serão removidas, e por toda a Ásia, China, Índia, as pessoas se voltarão para Cristo, e haverá um tremendo avivamento na Austrália. Ouvi o anjo dizer: esta é a última colheita. Então, como se o Senhor estivesse falando, ele disse: eu irei preparar a minha igreja para a volta de Cristo. Fiquei feliz com estas boas notícias depois da mensagem de julgamento. Durante todo o tempo em que os 5 anjos estiveram no meu quarto, pude sentir a presença de Deus.
E era tremendo. O segundo anjo. Vi então que o segundo anjo trazia uma foice na mão, tal como a que é usada em colheitas. Ele disse: chegou o tempo da colheita em Israel e nos países em todo o percurso até o Irã. Vi aqueles países numa fração de segundo, toda a Turquia, e aqueles países que me rejeitaram e rejeitaram a minha mensagem de amor, odiar-se-ão uns aos outros e se matarão mutuamente. Vi o anjo erguer a foice e descê-la sobre todos os países do Oriente Médio. Vi o Irã, a Armênia, Azerbaijão, toda a Geórgia, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Israel, toda a Ásia Menor cheia de sangue. Vi sangue espalhado sobre estes países inteiros. Eu vi fogo, armas nucleares sendo usadas em muitos destes países. A fumaça se elevava de todas as partes, súbita destruição. Os homens destruindo-se uns aos outros. Ouvi estas palavras: Israel, ó Israel, chegou o grande julgamento. O anjo disse: os escolhidos, a igreja, o remanescente será purificado. O Espírito de Deus preparará os filhos de Deus. Vi fogo que se elevava aos céus. O anjo disse: este é o julgamento final. Minha igreja será purificada, protegida e preparada para o dia final. Homens morrerão de sede, a água escasseará por todo o Oriente Médio, os rios se secarão e os homens lutarão por água naqueles países. O anjo me mostrou que a Organização das Nações Unidas será quebrada em pedaços devido às crises no Oriente Médio. Não mais existirá a ONU. O anjo com a foice fará a colheita. O terceiro anjo. Então um dos anjos mostrou-me a Europa, de uma extremidade à outra, desde o norte, descendo até Espanha e Portugal. Em sua mão ele trazia um instrumento de medição. Eu vi voar sobre a Europa e ouvi as palavras: eu estou desgostoso, entristecido, injustiça, impureza, impiedade por toda a Europa. O pecado elevou-se até os céus. O Espírito Santo está entristecido. Vi os rios da Europa engrossarem e cobrirem toda a Europa, milhões de pessoas se afogando. Depois de ter visto tudo isso, li no noticiário há pouco tempo, a Tchecoslováquia sofreu a pior inundação de todos os tempos. Também ouvi falar do tremendo perigo que o grande rio na China representava para milhares de casas ameaçadas de serem destruídas pela inundação. Eu não sabia de todas estas notícias antes de ter visto e ouvido o que o anjo me dissera. De repente, eu vi terremotos por toda a Europa. Países que nunca sofreram terremotos serão abalados, disse o anjo. E de repente, em meu espírito, vi a Torre Eiffel de Paris fragmentar-se e cair. Vi grande parte da Alemanha destruída. A grande cidade de Londres, destruição por toda parte. Vi inundações por toda a Escandinávia. Olhei na direção sul e vi a Espanha e Portugal atravessando fome e grande destruição. Muitos morrerão de fome por toda a Espanha e Portugal. Eu estava preocupado com todas essas notícias e disse: Senhor, e quanto aos teus filhos? O anjo respondeu: eu os prepararei, eles estarão esperando pela volta do Senhor. Muitos clamarão por mim naqueles dias, e eu os levarei e farei grandes milagres e lhes mostrarei o meu poder. Portanto, em meio desta grande destruição, a graça de Deus estará sobre aqueles países. E eu estava feliz,
por Deus estender a sua mão sobre todos os seus filhos. Indo por todo o caminho até o Cairo, vi todos os países dali, mais de 50 deles. Então o anjo da África trazia uma espada em sua mão e de repente eu o ouvi dizer: sangue inocente tem sido derramado, divisões entre os povos, gerações longe do Senhor. Eles têm matado uns aos outros, milhares de pessoas. Tenho visto os meus filhos fiéis na África e recompensarei toda a fidelidade no continente africano. Eu os abençoarei abundantemente. Eu controlarei o clima, sol ardente e escaldante em algumas partes. Grandes rios se secarão e milhões morrerão de fome. Em outras partes, inundações. Os fundamentos serão abalados. Minha espada julgará os ímpios e os sanguinários. Acontecerão tantos terremotos que os rios fluirão em diferentes direções no continente, inundando muitas aldeias. Vi grandes destroços caindo dos céus sobre diferentes partes da África. Haverá tremor na terra como nunca houve desde a criação. Ninguém escapará da espada do Senhor. Vi o rio Nilo secar-se. Ele é o Deus do Egito. Peixes mortos fedendo por todo o Egito. Grande porção da África Central será coberta pela água. Milhões morrendo. Senhor, eu disse, tudo isso são más notícias. Tudo destruição. Haverá alguma boa nova? O Senhor respondeu: o dia final chegou. O dia do julgamento está aqui. Meu amor tem sido recusado. Agora chegou o fim. Eu estava tremendo, abalado. Pensei, não posso suportar isso. O quinto anjo. Então vi o último anjo voar sobre a América do Sul e do Norte. Todo o trajeto, desde o Polo Norte até a Argentina, desde o leste dos Estados Unidos até a Califórnia. Eu vi em sua mão uma taça. O anjo disse que iria derramar o julgamento que estava na taça sobre aqueles países. Então eu ouvi dizer: não mais retidão, não mais justiça, nenhuma santidade, idolatria, materialismo, bebedeiras, escravidão ao pecado, derramamento de sangue inocente. Milhões de bebês estão sendo mortos antes de nascer. As famílias estão fragmentadas, uma geração adúltera. Sodoma e Gomorra estão aqui. Os dias de Noé estão aqui. Falsos pregadores, falsos profetas, rejeição ao meu amor. Muitos deles possuem uma imitação de religião, mas negam o poder real. Quando vi tudo isso, implorei ao anjo: você poderia esperar um pouquinho mais? Não derrame a taça, dê uma chance ao arrependimento. O anjo respondeu: muitas vezes Deus tem poupado e falado, mas eles não ouvem. A sua paciência chegou ao fim. Agora chegou o tempo. Eles têm amado ao dinheiro, aos prazeres, mais do que têm amado a mim. Quando o anjo começou a derramar a taça que trazia em sua mão, vi tremendo icebergs derretendo-se. Quando isso aconteceu, vi inundações sobre todo o Canadá e América do Norte. Todos os rios transbordaram, destruição em toda parte. Eu ouvi o mercado mundial entrar em colapso, com grandes poderosos terremotos, e os arranha-céus de Nova York virem abaixo, milhões morrendo. Vi navios naufragando nos oceanos, vi explosões em todo o norte do país. Vi o anjo derramar a taça sobre o México e os dois oceanos se ajuntaram, o Atlântico e o Pacífico. Uma grande parte do norte do Brasil coberta de água, o rio Amazonas transformando-se num grande oceano, floresta destruídas e inundações.
as principais cidades do Brasil destruídas, terremotos em muitos lugares. Quando o anjo virou a taça, grande destruição sobreveio sobre o Chile, Argentina, como jamais houve. O mundo inteiro foi sacudido. Então ouvi o anjo dizer: isto acontecerá brevemente. E eu disse: não pode ser adiado, não derrame estas coisas sobre todo o globo. E de repente vi os 5 anjos prostrados em torno do globo terrestre, levantando suas mãos e suas asas aos céus, dizendo: toda a glória seja dada ao Senhor dos céus e da terra. Agora chegou o tempo e ele glorificará seu Filho. A terra será queimada e destruída, todas as coisas passarão, virão os novos céus e nova terra. Deus destruirá as obras do diabo para sempre. Eu mostrarei o meu poder, como eu protegerei os meus filhos em meio a toda esta destruição. Prepare-se para aquele dia, porque o Senhor vem, disse o Senhor. A mensagem dos anjos para o mundo não são boas notícias. Trata-se eu disse ao Senhor, a mensagem dos anjos para o mundo não são boas notícias. Trata-se de julgamento, punição, destruição, devastação. O que as pessoas dirão ao meu respeito? Eu sempre fui um pregador do amor, a paz e de boas novas. E o anjo respondeu: esta é a sua mensagem. O meu quarto estava cheio da luz, do resplendor dos anjos. Então subitamente eles subiram aos céus. Ao olhar para o alto, vi os anjos tomarem 5 direções. Eu sei que eles já começaram as suas tarefas. Prepare-se, igreja. Prepare-se, igreja. Prepare-se, igreja. Paizinho, eu quero orar por teu filho e tua filha que está impactado, que reconhece todas essas coisas. Nós estamos vendo o Japão sendo sacudido, destruição, catástrofe. Muitos países estão sendo destruídos, mas sabemos que isso é o começo do fim. Colocamos nossas vidas diante da tua presença, em tuas mãos, para que o Senhor possa usar no tempo do fim. Renunciamos aos prazeres deste mundo, às riquezas deste mundo, e aceitamos a tua vontade para nossas vidas e declaramos: usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Usa-nos, Senhor, para louvor da tua glória. Use-nos, Senhor, para alcançar aqueles que estão afastados, perdidos, distante do teu evangelho, distante de ti, Senhor.